E vem conferir a crítica do filme Velozes e Furiosos. E em 2001 chegava nos cinemas o filme Velozes e Furiosos. E eu admito que eu não sou o maior fã da franquia Velozes e Furiosos. Na verdade, eu acho que é uma franquia que vive muito de altos e baixos. Mas eu tô aproveitando que está chegando nos cinemas o Velozes e Furiosos 10 para poder fazer a crítica do primeiro filme, para voltar no primeiro filme e trazer a minha opinião sobre ele. E eu acho que esse primeiro filme, ele ainda consegue trazer uma essência que a franquia, para mim, se perdeu ao longo dos filmes, que seria a ideia da corrida e a ideia de uma aventura menor, uma aventura que consegue contar uma história bem feita, decente, mas de uma forma menor. Para mim, Velozes e Furiosos 1, ele é um filme que ele tem seus pontos positivos. Ele é um filme divertido e bom de se passar o tempo. Para poder fazer a crítica desse filme, eu vou dividir essa crítica em 3 partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a história, depois eu vou falar um pouco sobre os personagens e a atuação, e por fim eu vou falar sobre a parte técnica. Na parte da história, eu acho que a história ela começa muito bem. Eu acho que ela consegue, por exemplo, trabalhar bem esse mistério de quem é o Brian. Quem é o Brian? Por que ele se interessa tanto pelo Toretto? Por que ele se interessa tanto pela Mia? Qual que é a real intenção dele se envolvendo sempre naquela lanchonete, por exemplo? No parte do Toretto, cria aquela dúvida, aquele mistério de por que ele é tão respeitado? Quem é esse cara que tem essa aura que faz com que todo mundo que está em volta dele respeite tanto ele? E esse começo do filme, até o momento que tem a revelação de que o Brian é um policial e que ele está tentando se infiltrar ali para saber mais sobre aquela gangue de corredores que estão roubando VHS, videocassete na época, é uma coisa super interessante. Até esse momento que descobrem que ele é policial, o filme consegue trabalhar bem boas cenas envolvendo os personagens, consegue trabalhar bem um mistério que faz com que você tenha uma dúvida de quem é ele, por que ele tá fazendo aquilo, tem boas cenas envolvendo até diálogos entre os personagens. Então esse mistério feito na primeira parte do filme me agrada bastante. Só não me agrada mais por causa da introdução do filme. A primeira cena do filme mostra na verdade realmente como seria um roubo deles. Os carros aparecendo, roubando um carro e pegando um VHS. Essa cena pra mim não deveria existir. Se essa cena não existe, se a primeira cena é, por exemplo, só o Toretto correndo, fazendo uma corrida pra criar um impacto e a partir daí começa o filme, eu acho que seria muito melhor. Porque nesse momento que eu tô elogiando essa introdução desse mistério, esse mistério seria mais forte e mais envolvente pra você saber o que está acontecendo ali. E quando revelasse que o Brian é um policial, você ficaria mais surpreso ainda. Esse começo faz com que você sempre leve uma dúvida de será que ele é um policial? Eu acho que não devia ter essa dúvida. Essa cena inicial, ela estraga um pouco o mistério interessante que tem nesse começo de filme. E como eu falei, esse começo ele é bem feito, ele tem boas cenas de corrida, tem uma parte técnica que eu vou falar mais na frente, mas tem umas cenas interessantes de corrida, eles usam bastante realmente efeitos práticos no ponto de como eles vão fazer as cenas de corrida, a parte como ele apresenta os personagens também é interessante. Então nesse ponto, o começo do filme eu gosto bastante. E depois a gente chega na metade dele, a metade é um ponto que eu acho que é uma parte que o filme fica um pouquinho arrastado, é a parte que o filme tem uma barriga. E nessa metade do filme, isso já entra no ponto do roteiro do filme. Eu acredito que o roteiro, essa parte é muito importante do filme. É a parte onde a gente vai criar uma ligação com o Brian, com o Toretto, com a família de modo geral, tanto com a Mia, com o Vincent e todo mundo que faz, a Letty, todo mundo que faz parte da família. Sem contar que a gente vai desenvolver um pouco a história, um pouco do mundo. Essa metade do filme é feita exatamente para isso, desenvolver os personagens e a história. É uma parte importante porque, realmente, essa ligação de família que eles tanto falam, é o momento da metade do filme que eles vão apresentar e desenvolver isso. Mas não quer dizer que é porque eles vão apresentar que eles fazem isso bem feito. E aí é culpa do roteiro e um pouco da atuação. A parte da atuação, claro, prejudica muito você criar uma ligação com os personagens. Mas principalmente o roteiro, ele é muito difícil no ponto de como ele é truncado em apresentar tudo que está acontecendo ali. E aí entra um pouco na culpa do roteiro de como ele vai desenvolver a história, desenvolver os personagens e porque tem muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem que ter uma ligação do Brian com a família, vamos dizer assim, você também tem que ter uma ligação entre os policiais, que é um plot secundário. Tem um plot secundário que envolve meio que uma máfia. Então você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E muitas coisas sendo faladas ao mesmo tempo, acaba que nada realmente é tão bem desenvolvido assim. E com isso, por isso que gera uma parte um pouco de sensação de barriga ali, porque são tanta coisa acontecendo e pouca coisa realmente andando como deveria, que algumas coisas acontecem o fator de ser um pouco exageradas, não o fator exagerado de mundo, exagerado de como o roteiro faz com que as coisas se resolvam, tem um pouco de facilitação de roteiro ali, e de novo, acaba gerando essa barriga de parece que as coisas não andam tanto como poderia, e essa falsa sensação de que eles estão criando um vínculo familiar. Mas como eu falei,
se tivesse menos núcleo, se tivesse menos coisas sendo trabalhadas, se focassem realmente só no Brian, Toretto, Mia, por exemplo, e a família, seria algo mais fácil de você criar uma ligação. Então esse começo não é um meio ruim, mas ele é um meio que você sente uma parte um pouco mais arrastada. E a gente chega no final do filme. E o final do filme, em questão de história, em questão de história, ele segue o padrão que você espera. Uma sequência de ação final, que é interessante, mas eu acho que o problema do final do filme realmente é, de novo, como eles vão desenvolver esse final de história. Como eu falei na parte do meio, são muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo. E com isso, quando você chega no final do filme, parece que os núcleos em si não são tão bem encerrados como poderia. Parece que Velozes e Furiosos 1 tem dois finais. Tem um final que ele é até realmente bom, o final envolvendo Brian Toretto, mas antes tem algumas coisas acontecendo. Tem a parte da corrida, que eu não acho tão empolgante, tão bem feita, tão bem construída, nem faz tanto sentido em questão de roteiro como deveria. E no ponto onde envolve a máfia também é uma sequência que não é tão boa assim. A sequência final do filme, ela é boa, mas esse final de filme também é bem decepcionante, como é feito na parte técnica e até na parte de como eles vão levando em questão de história. Então a parte de história é isso, o filme começa muito bem, aí o meio ele dá uma queda e no final, um final que pra mim ele é um pouco decepcionante, como eles realmente resolvem fechar essa história. Mas na parte, como eu falei, eu ia falar da parte da história. Pra mim a história tem esses fatores. Na parte de personagem e atuação, é um ponto que varia bastante. Eu acho que esse filme tem dois atores que até vão bem. Eu gosto da atriz que faz a Mia e eu gosto do Paul Walker fazendo o Brian. Eu acho que o Brian, o Paul Walker, todos os atores que estão aqui, você consegue ver que eles vão evoluindo na sua atuação ao longo dos filmes e ao longo da sua carreira. Todos são muito jovens aqui. O Paul Walker, ele é um ator que ele estava mostrando que ele tinha um potencial de se desenvolver, não só pelo Velozes e Furiosos, por outros filmes que ele fez. E, por exemplo, nesse filme você vê que ele consegue entregar um pouco mais na atuação. A atriz que faz a Mia também. Mas o Vin Diesel, você vê que ele tem uma dificuldade em alguns momentos. Na parte que ele tem que mostrar a aura, que ele é um cara que todo mundo respeita, ele realmente passa. A ideia de que ele abraça a família, de que ele é um grande amigo, ele consegue passar através do seu carisma, do seu sorriso. Mas no ponto que ele tem que entregar cenas mais dramáticas, isso é bem problemático. Não só ele, os atores secundários como um todo no filme, eles têm bastante dificuldade em entregar nas partes dramáticas. E isso prejudica bastante na metade do filme, porque essa metade do filme onde fica muito mais na ideia de um vai conversar com o outro, é o momento onde a ligação vai acontecer. E você precisa que as atuações funcionassem um pouco mais para você sentir o drama. Como na cena onde o Toretto vai entrar explicar qual é a origem do carro e como tem aquele carro tem a ligação com o pai dele. Ela vai ser uma cena mais dramática, mais forte, mais pesada, e a atuação do Vin Diesel acaba atrapalhando um pouco nesse momento. Então a atuação é um pouco, varia muito de personagem para personagem e atrapalha assim alguns pontos da história. E em relação ao personagem em si, eu acho que eles são interessantes em questão de design. Eu gosto de como eles criam design para cada personagem que faz com que eles sejam marcantes. Não é algo jogado ou algo clichê. Geralmente conseguem trabalhar bem isso. E aí, para fechar, eu falei a parte técnica. E por que eu queria tanto falar da parte técnica? Porque uma das minhas maiores críticas a Velozes e Furiosos atualmente seria a parte do como eles usam exageradamente o CGI. Aqui tem CGI, só que o filme tinha um orçamento muito baixo em 2021. E mesmo assim, eles conseguem trabalhar bem a parte de fazer com que tenha cenas de corrida, os carros realmente estão em cenas, isso cria um realismo e um impacto muito grande para várias cenas que o filme tem. Então por isso que eu queria elogiar a parte técnica nesse ponto. Você vê que quando tem uma perseguição de moto, como tem no final, realmente os caras estão andando de moto. Quando vai ter a corrida, eles não estão correndo no carro, mas você sabe que tem pessoas correndo ali. Isso dá um senso de perigo e um senso de realmente ter uma coisa a mais ali, que faz com que a ação tenha um peso a mais do que, por exemplo, tem hoje em dia. Hoje em dia eles podem pular de carro e você não sente nada. Aqui você sente, porque realmente tinham coisas acontecendo. Óbvio, quando eles estão dentro do carro, você vê que tem um CGI bizarro, mas mesmo assim, se você considerar que é 2001, o CGI até que passa se você considerar que é 2001. E ainda por cima você ainda tem o fator de tem carros reais em cena. Eles realmente tentaram fazer com que a cena realmente existisse. E isso dá mais peso pra tudo. Sem contar que eu gosto bastante de como o filme consegue manter a essência da corrida o filme inteiro e manter sempre um dinamismo pra que fique interessante. As corridas são interessantes quando ela acontece, menos a corrida final. Como eu falei, no final do filme, quando chega na corrida no deserto, ela não cria aquele impacto como deveria, não cria uma ação boa. Mas o que realmente me incomoda no final do filme, em parte técnica, seria na parte da trilha sonora. Na sequência final de ação, quando realmente estamos indo pro final do filme, a gente vê uma perseguição de motos e essa cena, ela nem é mal feita, ela não é mal filmada, mas a trilha sonora é tão ruim nessa cena, é tão mal feita, que ela me tirou completamente. Eu não lembrava que a trilha sonora é essa, e
ela é realmente terrível, ela é muito ruim, e ela quebra todo o impacto do final do filme e até da sequência de ação, não combina com a sequência e acaba estragando muito. Falando em trilha sonora, tirando essa parte em um momento outro específico, a trilha sonora de Velozes e Furiosos é interessante, tem uma boa playlist que combina bastante com o universo e com o filme. E aí, então essa é a parte que posso dizer assim, na parte de história tem seus altos e baixos, na parte de atuação tem seus altos e baixos, e na parte técnica também tem, com momentos que são um pouco bizarros em questão de como a direção vai conduzindo algumas cenas, na parte de como a trilha sonora às vezes não encaixa muito bem, mas é aquele filme que, pra tudo que ele tem um ponto bom, ele tem um ponto ruim. Mas como eu falei, pra quem vai assistir esse filme, eu ainda acho que ele é uma boa pedida, porque ele é um filme que é bom pra passar o tempo. Concluindo, o primeiro Velozes e Furiosos é aquele filme que, pra todo ponto muito positivo que ele tem um contraponto muito negativo. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que ele seja um filme que é muito bom pra você passar o tempo. É aquele filme que você vai sentar, assistir, ter uma diversão ali por quase 2 horas e vai se encerrar de uma forma interessante. É um filme que tem muitos problemas. Como eu mostrei na crítica, é um filme que me incomoda em muitos pontos. Eu não acho ele excelente, mas como eu falei, pra passar o tempo, ainda é um filme que vale a pena. E por isso que eu fecho o filme Velozes e Furiosos com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Velozes e Furiosos? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.